Esses dias algumas pessoas me interpelaram, o Congresso não sei o quê, essa PEC de blindagem é uma bandidagem. Eu falei, olha, a gente costuma queimar a língua quando a gente faz previsão de qualquer coisa no Congresso, mas eu vou dizer um negócio para vocês, não tem a mínima chance de passar no Senado Federal Senado. tudo isso. E aí não, porque tudo se junta, tudo é a mesma coisa e tal. E aí as pessoas perguntaram por quê. Eu falei, olha, vocês vão ter que assistir o próximo programa nosso para ter a explicação. E é muito simples, gente. Quando a gente olha para a eleição de um deputado, e eu falei aqui na semana passada, deputados federais são a bola da vez para os partidos. Mas a eleição para o Senado, ela é completamente diferente de uma eleição para deputado. A eleição para o Senado é uma eleição de território, não uma eleição de proporcionalidade de votos. Ou seja, são 3 senadores por estado. Então, independente é, é, do número de pessoas, são 3 senadores. E com isso, ela transforma numa eleição majoritária e não uma eleição proporcional. E onde é que tu quer chegar com tudo isso, Júnior? Uma eleição majoritária depende muito do governo. Candidatos majoritários, eles dependem do governo para suas reeleições. E nós temos agora, em 2026, a eleição de 2/3 do Senado, e não de 1/3. Então, nós temos muitos senadores que dependem de um governo, seja estadual ou seja federal, para buscar a sua reeleição. Tudo que um senador que vai tentar se reeleger em 2026 quer é pautas que sejam de acordo com a população. Nenhum senador vai botar em risco o seu mandato para tentar salvar deputado XYZ. Se lá na Câmara dos Deputados eles querem incendiar para entrar nas suas bolhas e se fortalecer de votos, os senadores eles querem pautas que aproximem de governo, seja estadual como federal, porque em alguns casos eles vão, para poder ter um palanque majoritário forte o suficiente para buscar sua reeleição. Isso é só fazer conta, gente. É só olhar para a política. O mundo é político, os espaços políticos eles são restritos. Ninguém tem espaço a mais disponível para brigar. Os espaços na política eles têm infinitude. E os políticos brigam por esse espaço. Deputados, vereadores, eles têm que mirar uma bolha e se fortalecer na bolha. Prefeitos, governadores, presidentes e senadores, eles precisam de palanque, eles precisam de estrutura, eles precisam de força para poder brigar para os seus cargos. Não é uma bolha bolsonarista que vai eleger um senador. Ela pode até ajudar e em algum caso específico pode fazer com que A ou B se elejam, mas senadores querem palanques fortalecidos. Então era impensável que algo com um apelo popular desse tamanho fosse cair no Senado na véspera de uma eleição. Omar Aziz já tinha avisado antes da Câmara dos Deputados botar em votação. Não passa na Comissão de Constituição e Justiça. Hugo Mota, se fosse minimamente inteligente, ele teria entendido isso como um recado, não do Omar Aziz, mas um recado de Davi Alcolumbre. Se o Alcolumbre não por algum motivo de negociação não poderia dar esse recado diretamente a Hugo Mota, ele ia fazer algum interlocutor que desse esse recado. O Senado, por mais que tenha divergências, ele é uma casa que conversa muito mais que a Câmara dos Deputados. Mesmo os senadores mais que tem uma maior oposição entre si, eles dialogam porque tem menos gente, é mais natural, eles são mais próximos um do outro. O gabinete do um é mais perto do 2 do que na Câmara dos Deputados. Então era impensável que isso ia acontecer. E diga mais uma, né? O Senado mandou outro recado para a Câmara dos Deputados, desculpa, o Mota diminui tanto a Câmara dos Deputados que eu estou transformando em Câmara de Vereadores, Everton. Mandou outro recado, o Senado está mandando na questão do imposto de renda. Eles pegaram, já que a Câmara não quer, nós vamos fazer um texto daqui e mandar para lá. Então, o Senado Federal está mostrando que não vai se sujeitar à Câmara dos Deputados. E Hugo Mota não tem a mínima noção do que fazer para reverter. E Lira claramente está abandonando a sua criação, porque sabe que desse jeito é insustentável. É insustentável. E os bolsonaristas que pressionam muito, que fazem esse fincapé muito bem feito, estão olhando para os seus eleitores e vai vitimar deputados
desatentos. E Hugo Mota começa, inclusive, a correr sérios riscos de, além de ser o presidente mais insuficiente da história, porque ele me parece até mais insuficiente que Severino Cavalcante, por mais que tenha eloquência mais do que Severino. Severino não era. E para quem é jovem, pesquisem aí Gabeira versus Severino Cavalcante, quando o Gabeira do chão, do piso na Câmara dos Deputados deu uma lição de moral e não era nem da tribuna, foi do piso, deu uma lição de moral no Severino Cavalcante sentado na cadeira de presidente. Então o Hugo Mota é completamente ineficiente e não entende os recados, porque na política nem tudo pode ser dito, mas tudo é indicado. E nesse caso o Senado está indicando o caminho e é só olhar para o cenário eleitoral de 2026. Senador que é palanque, isso é uma coisa lógica e por isso o Senado simplesmente sepultou. Talvez em 2027 volte e o Senado aprove, mas agora até as eleições chance zero. E a anistia muito possivelmente vai ter um caminho muito parecido, a não ser que seja um texto muito brando e muito ineficiente, Everton.